Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado mais uma vez no nosso canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Eu sou Paulo Souza, sou teólogo há mais de 30 anos e você é convidado a participar do nosso canal. Se inscreva no canal, dê o seu like apertando ali no certinho. Você também pode se inscrever no canal, pode compartilhar essas mensagens com outras pessoas também. Venha conosco, o nosso tema de hoje é sobre o caminho do deserto. Venha comigo nessa hora. O nosso verso introdutório de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 13, versos 18, ou melhor, versos 17 e os versos 18. Leio contigo. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear o caminho pelo deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. O povo de Israel, por muitos anos, ficaram escravizados na terra do Egito, sob a mais terrível escravidão, cruel, humilhante. E agora eles saíram desse cativeiro, esta humilhação através da mão de Moisés. E eles tinham agora para ir para tal terra prometida, que nós já falamos em vídeos anteriores, a terra que manava leite e mel, nós já falamos que na verdade não jorrava mel e leite das rochas, das pedras, mas isso é apenas um simbolismo, uma figura de linguagem para uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra que produzia cereais, produzia frutos, uma terra paradisíaca, né? Muita pastagem para os animais, para as ovelhas. Então era a terra prometida. Então quando eles saíram de lá, eles tinham dois caminhos para percorrer. Um deles era um caminho mais perto, a terra dos filisteus, era um lugar mais seguro. Eles poderiam percorrer a viagem em cerca de 8, 9 semanas aproximadamente, mas tinham também o caminho do deserto, o caminho mais longo, o caminho mais difícil, e Deus escolheu levá-los pelo caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, pelo caminho do deserto. Deus então os levou pelo sudeste, na rota do Mar Vermelho, e ali não havia estradas pavimentadas, não havia pontes, não havia caminhos fáceis. Era um caminho árduo, um caminho difícil, o caminho do deserto. Muitas vezes Deus nos leva pelo caminho do deserto também. Deus, ao preparar muitos homens na Bíblia, mulheres também, nos levou pelo caminho do deserto. Nós podemos citar aqui o caso do próprio Jesus, que 40 dias e 40 noites foi tentado no deserto. Passou pelo deserto antes de começar seu ministério. Nós temos o caso de Elias, que teve que enfrentar o deserto também. Deus preparou esse homem no calor do deserto, no deserto abrasador. Nós temos também o caso de próprio Moisés, que ele tentou usar um caminho, um atalho para libertar esse povo, o povo de Israel, matando um egípcio quando ele era filho da filha de Faraó. E Deus o levou para o deserto. Ele permaneceu 40 anos no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, para ali aprender a lição, ser forjado pelo deserto do Senhor que ele enfrentaria. Ali Deus ensinou a ele lições de humildade, lições de dependência de Deus. Então muitos homens, Paulo, apóstolo, Deus muitas vezes nos levará pelo caminho do deserto para nos ensinar, nos aprimorar,
para nos tornarmos homens e mulheres melhores do que somos. E às vezes nós não entendemos a lógica de Deus. Não tenta entender a lógica de Deus, a maneira como Deus trabalha, porque Deus não trabalha dentro de uma lógica humana. Tanto é que as Escrituras no livro de Isaías 55, verso 9, nos informa que porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento, diz o texto bíblico. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, o meu caminho, diz o Senhor. Então não tente entender a lógica como Deus trabalha, porque Deus não trabalha dentro de uma lógica. Deus trabalha fora da lógica. E às vezes aquilo que aparentemente pode aparentar uma desgraça, uma calamidade, aparentemente ser uma destruição, uma humilhação, pode ser o prenúncio de bênçãos gigantescas que virão sobre a nossa vida. No caminho curto não existe aprendizado, no caminho do atalho não há crescimento, mas no caminho longo, no caminho do deserto, existe o agir de Deus. No caminho do deserto, o caminho mais longo, mais sofrido, existe aprendizado, existe conhecimento, existe amadurecimento na vida da pessoa. E quando Deus nos manda para o deserto, Ele cria, logicamente, condições para nós suportarmos esse deserto. Cria condições favoráveis para todos nós. Eu leio ainda em Êxodo, capítulo 14, dos versos 10 a 14, as seguintes palavras. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. Então, depois que eles partiram da terra do Egito, eles já estavam próximos ao Mar Vermelho, diante deles estava um oceano. Eles olharam para trás e viram o exército de Faraó que se aproximava. O medo se abateu sobre eles com toda certeza. Eles ficaram aterrorizados diante daquela situação. Verso 11 nos diz o seguinte: e disseram a Moisés, o povo disse a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraram para morrer nesse deserto? Olha só a falta de fé, a falta de esperança desse povo. Depois de Deus derramar 10 pragas sobre os egípcios, depois de tirar a vida dos filhos primogênitos, transformar a água em sangue, para que eles não bebessem, a praga das rãs e tantas outras pragas, agora diante do primeiro obstáculo, o povo já reagiu com incredulidade e falta de fé. E eles então disseram, foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraram para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? Olha só, eles perguntaram para Moisés. Nos tirou de lá para morrermos agora aqui, nessa situação de miséria, de mar bravio, de oceano diante de nós? Não é isso que te dissemos no Egito? Olha, eles estão falando para se relembrando que haviam falado para Moisés. Olha, nós já tínhamos te dito isso aí, tínhamos te avisado. Deixa-nos que sirvamos os egípcios. Eles queriam permanecer lá, servindo na escravidão do Egito. Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos. Olha só as palavras do servo de Deus. Não temais. E ó, boca fechada, estáis quietos. E vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha só que palavra poderosa do Senhor. O Senhor pelejará por vós. Sim, meu amigo. Se Deus está te levando pelo caminho do deserto, Ele vai pelejar por você. Não temas,
os egípcios que vêm ao teu encalço, não tema o mar vermelho que está diante de você, porque o Senhor pelejará por vós. Mas infelizmente há pessoas que preferem viver na escuridão do Egito, na escravidão do Egito, do que naquele cativeiro do Egito, do que tomar uma atitude de fé e avançar em nome do Senhor. Infelizmente, muitos vão agir dessa forma. Há pessoas que preferem estarem confinados a um jugo de opressão do inimigo do que confiar na palavra de Deus e tomar uma iniciativa ousada de fé. Há muitos que não suportarão o deserto. Há muitos que vão saltar do barco, pular do barco em plena viagem. Não suportarão os açoites das ondas. Não suportarão o calor do deserto. Saltarão fora. Se acovardarão e vão pular fora do barco e do calor do deserto antes de atravessar este mar bravio que está diante de você e de mim. Muitos se acovardarão. Então Êxodo 14, diz o seguinte, o verso 15: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não fique clamando, manda eles marchar, manda eles avançar. E aí o povo começou a se encaminhar em direção ao Mar Vermelho, e a Bíblia diz que um vento oriental se abateu sobre o mar. Levantou uma parede gigantesca de água, formou duas paredes de cada lado, e durante toda a noite aquele vento oriental segurou o mar e eles passaram a pés secos pelo Mar Vermelho. Crianças, mulheres, pessoas idosas, homens. E quando eles estavam chegando próximo ao outro lado, o exército de Faraó se aproximava, e quando o exército de Faraó entrou dentro do mar para capturar novamente o povo de Israel, o mar se fechou novamente, o vento oriental fez com que o mar se fechasse, e eles então pereceram nas águas do Mar Vermelho, e os corpos ficaram boiando na praia do Egito. Sim, meus amigos, a mão de Deus se estendeu. Mas Deus também enviará um vento oriental na tua vida. Está dura a peleja? Está difícil a peleja? Você tem enfrentado um deserto difícil? Os açoites da vida estão muito fortes. Pois Deus enviará um vento oriental para te salvar, assim como salvou o povo de Israel. Um vento oriental para salvar a tua família, salvar os teus negócios, salvar, quem sabe, a tua saúde. Que egípcios estão se levantando contra você? Quais são os egípcios que estão te oprimindo, tentando destruir a tua vida? Deus enviará um vento oriental para salvá-lo nessa hora de crise, de dificuldade. O mar da tua vida está agitado, o mar está muito agitado diante de você, a luta está muito difícil. Pois bem, chegou a hora do mar se abrir na tua vida também. O mar vai se abrir, meu amigo. Chegou a hora do mar se abrir. Está sentindo as duras dores da prova? Pois bem, quando as dificuldades cercam a tua vida, quando o mar se agitar na tua vida, tome isso como prenúncio de que o mar se abrirá, que Deus vai pelejar por você e as portas se abrirão na tua vida. Você pode dizer um amém por isso? Deus poderia ter levado pelo caminho mais curto. 8, 9 semanas de viagem, mas levaram 40 anos. Deus não precisa de facilidades para agir, meu amigo. Deus não precisa de facilidades, não precisa de caminho curto para agir, para tomar suas decisões, para mudar vidas. Deus toma um caminho mais difícil, porque para Ele não há impossíveis.
Deus tinha lições a ensinar àquele povo, por isso os levou pelo caminho do deserto. Talvez seja isso que está acontecendo na tua vida também. Deus está te levando pelo caminho do deserto, porque há lições que você precisa aprender ainda. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 é claro, diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estavas no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O objetivo de Deus ao levá-los pelo caminho do deserto era para ver o que estava no coração deles. O que está no teu coração? É lá no deserto que o coração, as verdadeiras intenções do coração humano se manifestam. É lá que a pessoa, que as máscaras caem, a pessoa mostra quem é de fato, né? Lá todas as máscaras caem no caminho do deserto. A pessoa não suporta, insuportável para ela o caminho do deserto. E aí ela se revela quem é na verdade, né? Então, para aprender, para ver o que estava no teu coração, né? E Deus queria ensiná-los. Deus levou-os para o deserto para que eles pudessem encontrar Deus ali. Esse era o objetivo, um dos objetivos também. Deus queria falar com eles, ensinar-lhe, revelar-se a eles. Esse era o objetivo do deserto. Israel jamais conheceria Deus pelo caminho mais curto. Eles precisavam passar pela estrada mais longa. Quando o povo de Israel saiu do deserto, eles eram indisciplinados. E eles precisavam aprender certas lições de organização, enfim, pelo caminho do deserto. Será que Deus está permitindo que caminharmos pelo caminho do deserto, porque Ele quer nos ensinar as mesmas lições que Ele queria ensinar para o povo de Israel? Deus age, seja quais forem as circunstâncias. Não tente entender os feitos de Deus na sua vida. Êxodo, capítulo 14, o verso 30, diz o seguinte: assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Todos os inimigos do povo de Deus morreram. Deus quer destruir os egípcios da tua vida também. Quais são os egípcios que estão oprimindo você? Normalmente os egípcios estão nas seguintes áreas: na área financeira, que pode ser o desemprego, pode ser a dívida, pode ser a pobreza que tem afligido a sua vida. Quem sabe na área sentimental, quem sabe um divórcio, quem sabe você foi abandonado, quem sabe foi uma traição que você enfrentou, está com o seu coração dilacerado. Quem sabe na área da saúde, né? São problemas, quem sabe, estéticos que estão lhe atormentando, né? Quem sabe são problemas, quem sabe você está hospitalizado, quem sabe você até está numa doença terminal no hospital. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que Deus quer eliminar com os egípcios da tua vida. Não reclame do caminho do deserto. Deus quer ensinar você, assim como Ele tem ensinado a mim. Eu tenho passado ainda pelo caminho do deserto, não saí lá do outro lado. E as grandes lições que eu tenho aprendido são maravilhosas. Deus está me preparando, como quer preparar você também, para uma grande obra na sua vida e transformá-lo numa bênção para o mundo e para a sociedade. Ore comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença, meu Deus. Eu oro por todos estes que estão acompanhando esta mensagem, esta palestra, essa meditação. Quem sabe essa pessoa está atemorizada, angustiada, porque tem caminhado pelo caminho do deserto. Quem sabe, Senhor, os egípcios, o grande faraó, o grande inimigo, o arqui-inimigo, tem se lançado sobre a vida dela para destruí-la, para humilhá-la, para derrotá-la. Mas eu peço-te, meu Deus, em nome de Cristo, que o Senhor salve essa pessoa, que o Senhor ajude a atravessar este mar vermelho,
Que o Senhor mande um vento oriental, Senhor, para repelir todas as forças do mal da vida dela. Que ela receba a tua bênção na área emocional de sua vida, seja lá quais forem os problemas que ela está enfrentando. Os problemas financeiros, que podem ser desemprego, podem ser dívidas, meu Deus, e tantos outros problemas. Quem sabe ela está enfrentando problemas de saúde, quem sabe está hospitalizada, quem sabe, Senhor, está enfrentando uma doença terminal, um câncer, quem sabe ela está enfrentando, Senhor, problemas estéticos que lhe tornem, faz lhe se sentir uma pessoa pequena, inferiorizada. Meu Deus, estenda teu braço poderoso nessa hora, cure estas feridas, cure estas dores, que todos os ferrolhos sejam despedaçados, que todas as portas trancadas sejam abertas, que todos os caminhos pedregosos se tornem caminhos planos diante desta pessoa. E eu declaro em nome de Cristo a libertação, a salvação e o restauro desta pessoa, em nome de Jesus, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.